você vem como, né, está sendo cotado pelo seu partido para vir como candidato a prefeito. Como é fazer... ter essa grande responsabilidade nas mãos, né, de concorrer à prefeitura de uma cidade como Petrópolis? Ô, Rafa, eu já tenho dito isso em todas as oportunidades que eu tenho de falar. Eu não dormi e acordei querendo ser candidato. Eu estou preparado para ser prefeito de Petrópolis, porque eu sei que isso não é um sonho de uma noite de verão, isso é um grande desafio, é uma grande responsabilidade administrar Petrópolis, uma cidade de médio porte, mas ao mesmo tempo com mais de 300 mil petropolitanos. Cheio de desafios que nós vamos ter que enfrentar e dar respostas imediatas para a população. Então, é sim uma grande responsabilidade, tenho consciência disso e sei exatamente do papel que o prefeito vai ter que ter nos próximos 4 anos e que nós teremos a partir de 2021. E, para começo de conversa, vamos falar sobre alguns pontos bem especiais e bem importantes para o desenvolvimento de qualquer cidade. Vamos começar por saúde. Quais projetos que você acha que é realmente primordial nesse primeiro momento de um prefeito lá na prefeitura, no âmbito de saúde? Olha, Rafa, a primeira questão, aí independente da área da administração, é que Petrópolis precisa de um prefeito que tenha credibilidade, autoridade moral, capacidade de trabalho. E eu quero aqui representar toda essa indignação da população petropolitana, não só com essa administração que aí está, mas com a vontade de querer ver a nossa cidade avançar, crescer e se desenvolver. Então, eu repito, em qualquer área da administração, o prefeito vai ter que ter essa capacidade de apontar caminhos, de primeiro formar uma grande equipe, uma equipe que reúna gente técnica, mas que ao mesmo tempo tenha sensibilidade política, de entender as necessidades da nossa gente. E eu quero dizer para você que está em casa, que eu sou como você, que eu sou um petropolitano que venho de origem humilde, que sou usuário do sistema de saúde público, do nosso transporte público também, e que fui estudante também da Escola Pública de Petrópolis. Na questão da saúde, fundamentalmente, primeiro, a transparência. A pasta da saúde é a segunda em maior orçamento no município de Petrópolis. É evidente que a gestão tem que ser mais eficiente, tem que ser mais transparente. Nós vamos informatizar, por exemplo, a área de saúde. Não tem mais como a gente aceitar que o cidadão seja atendido no posto de saúde da posse, ainda num prontuário de papel, e depois ele precise vir numa consulta de especialidade no Alcides Carneiro, por exemplo, e esse prontuário não esteja interligado numa rede, e ali o médico já tenha todo o seu histórico, né? Vai começar tudo de novo, os pedidos de exames, toda a sua evolução clínica. Na questão de saúde, outra coisa fundamental, Rafael, não são apenas as portas de entrada, como eu louvo a iniciativa, né, da UPA de Itaipava. É importante, sim, ter a urgência e a emergência, mas o mais importante é o que eu chamo de segundo tempo, o segundo momento, é a necessidade do paciente que está na urgência, que está na emergência, precisar de uma internação, precisar de um medicamento, de um exame. Ora, até bem pouco tempo antes da pandemia, né, e eu sou advogado e conheço muito bem essa história, o grande desafio do petropolitano era ter uma vaga para internação que só consegue através de ordem judicial. Isso no meu governo vai acabar, porque nós vamos fazer essa gestão eficiente, transparente, dialogando com a rede conveniada de forma respeitosa, não como esse governo fez, de respeitando contratos, de respeitando compromissos. Essa vai ser uma grande questão que nós vamos estabelecer, além de valorizar os nossos equipamentos públicos, pronto-socorro do Alto da Serra, o Hospital Nelson de Saerpe, as UPAs e a valorização também, que não funciona adequadamente, do posto de saúde 24 horas da posse. Educação. Você acha que a educação é primordial para uma cidade no porte de Petrópolis? Educação é fundamental e eu quero aqui assumir um compromisso com os petropolitanos. Eu não vou governar pensando na próxima eleição. Nós vamos ter que fazer um grande pacto nessa cidade, porque além desse desafio que a pandemia vai deixar, né, e esse desgoverno que aí
né, também vai acabar deixando de legado para a gente, nós vamos ter que reunir as pessoas de bem dessa cidade. E eu fui servidor da educação, Rafa, conheço bem o outro lado do balcão, né? E conheço também as formas que a gente pode trabalhar com os mesmos princípios, uma vez que a educação é o orçamento maior que nós temos na administração de Petrópolis. Então, fundamentalmente, nós vamos ter um grande desafio após a pandemia, que será o acolhimento, inclusive, das nossas crianças da rede pública. Não vai ser fácil, o que elas estão passando nos nossos domicílios, né, nos lares, né, vamos ter que fazer um grande acolhimento e nós vamos estar nessa linha de frente, junto com os profissionais da educação. Nós vamos, evidentemente, valorizar e respeitar o nosso servidor de qualquer área, especialmente de apoio da educação. Eu fui inspetor de disciplina, conheço bem essa história e conheço bem quais são esses grandes desafios. Nós vamos estar lado a lado de quem já esteve do outro lado do balcão e sabe exatamente como fazer, que é uma grande gestão ouvindo as pessoas. E essa integração, eu disse outro dia no Facebook, eu quero fazer a integração do aluno da nossa escola que está mais no interior, está mais nos distritos, com os alunos que estão no primeiro distrito, nas nossas comunidades. É preciso que Petrópolis seja uma só e que a gente conheça a nossa cultura e a nossa valorização. Esse vai ser um grande desafio que nós vamos ter. Cultura. Qual o projeto que você acha que é primordial nesse momento, né, de se falar na cultura? Castro Alves já dizia, Rafa, que a praça é do povo. Nós vamos incentivar de todas as maneiras que as nossas atividades culturais, né, até para levar para o nosso jovem, que está aí tão vulnerável nas nossas comunidades com relação às drogas, nós vamos dar, né, a possibilidade de que essas atividades, né, ocorram de forma ordeira. Não vou ser o exemplo desse atual prefeito que mandou simplesmente fechar a 13 de maio, um toque de recolher. Eu vou liderar esse movimento em relação à segurança pública preventiva para dar condição de você, jovem, estar nas ruas, ocupando os espaços públicos e tendo essas atividades que a prefeitura vai incentivar, valorizando o nosso artista local, valorizando as nossas atividades, não apenas imaginando grandes shows na exposição agropecuária, né, que isso já é algo tão defasado. Nós vamos trabalhar em parceria com os petropolitanos, fazendo uma grande reinvenção, encerrando esse ciclo que está aí, de mesmas pessoas, das mesmas pessoas administrando, e nós vamos dar um jeito novo de governar, e a cultura vai ser fundamental para essa grande oportunidade que daremos aos nossos artistas locais. Bem bacana você falar isso tudo, né? O tempo, infelizmente, a gente está fazendo. Por isso que eu estou na correria, são 10 minutos. Mas aí, até estava conversando com o Ramon, porque você sabe que é importante, né, Ramon? A gente fazer tudo muito igual, para depois as pessoas não se sentirem desprestigiadas. Vamos falar sobre economia pós-pandemia? Ótimo, ótimo. Que eu acho muito importante. Eu não tenho dúvida nenhuma, Rafa, e eu quero dizer para você que está em casa que o Ramon já tem serviços prestados nessa área. Eu sou assessor do melhor deputado estadual do estado do Rio de Janeiro, que é o deputado Luiz Paulo. Lá na Assembleia nós conseguimos uma grande vitória que este governo também não valorizou nem um pouco, que foi a inserção de Petrópolis na região metropolitana do estado. A região metropolitana é o grande corredor de desenvolvimento, é o grande corredor de geração de oportunidades, é lá que os grandes projetos do estado são discutidos. E Petrópolis precisa participar ativamente para que tenha os benefícios que todos os municípios da região metropolitana têm e hoje nós não temos. Nós vamos trabalhar, e eu quero dizer para você que está em casa, que eu vou defender os interesses de Petrópolis. Eu não sou o candidato do presidente da República, o candidato do governador, e nem quero ser. Eu sou o candidato de Petrópolis, dos petropolitanos, e vou defender os interesses da nossa cidade, como, por exemplo, Rafa, uma questão fundamental, que é o financiamento dos nossos pequenos e médios empreendedores, inclusive os nossos autônomos. É preciso que tenha um investimento, que aí tem que partir do governo do estado como financiador e o governo federal, para que a gente possa ter um incremento da nossa economia.
Essa vai ser uma das primeiras ações do nosso governo no sentido de se fomentar as atividades econômicas da cidade. E claro que a gente tem muita coisa para dizer do ponto de vista do desenvolvimento econômico da cidade, o tempo é curto. Mas até vou fazer o convite para você, durante todo esse mês também, até o final, né, de junho, onde a gente consegue fazer as entrevistas, eu vou combinar com você para a gente fazer uma live no Instagram mesmo. Ótimo. Ou no Facebook, enfim, a gente vê isso direitinho depois, para a gente mostrar um pouco da realidade, que a gente tem mais tempo, a gente faz uma live de 1 hora, porque tempo de televisão você sabe que é pouco. É mais bom. curto. Mas muito esclarecedor. Muito obrigado pela participação. Eu vou te dar mais 2 minutos para você fazer as considerações, para mostrar um pouquinho de quem é o Ramon. Nesse primeiro momento, a gente não pode falar, né, ninguém pode pedir voto, que eu acho muito importante. A gente está aqui discutindo Petrópolis. Né, a gente não está falando sobre eleição. Trocando ideias. A gente não está falando sobre eleição, a gente está falando sobre Petrópolis e essas ideias. Então, você consegue, em 2 minutos, falar um pouquinho mais? Vou tentar. Olha, eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui, a Rede Petrópolis de televisão, e quero te chamar para me conhecer, você que está em casa, petropolitano e petropolitana. Siga-me nas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram. Eu quero dizer que eu vou ser um prefeito que vai cuidar das pessoas de verdade, né? Que tem exatamente essa sensibilidade de entender da necessidade da nossa gente. Olha, parece tão distante, mas não. Nós temos 10 mil petropolitanos que vivem na extrema pobreza nessa cidade. Eu vou ser um prefeito de todos, um prefeito que vai ser ouvinte, mas que, acima de tudo, vai ter a autoridade moral, a credibilidade e a responsabilidade necessária para conduzir os rumos da nossa cidade. Eu não vou me omitir e nem vou me esconder. Eu quero continuar da forma que sou. E acho que devo me orgulhar, porque tenho condições de andar nas ruas, de cabeça erguida, com o meu coração leve, olhando nos olhos das pessoas. Esse tem que ser o papel de um prefeito, que eu tenho certeza que, se a gente, no futuro, for administrar essa cidade, você vai se orgulhar do prefeito Ramon. Você vai ter a referência de um homem público decente, honesto e trabalhador. Então, nos acompanhe. Obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Muito obrigado, Ramon. Então, em breve, eu vou até anunciar aqui, a gente faz essa live de 1 hora, que a gente vai conseguir debater bastante coisa sobre Petrópolis, tá bom? Muito obrigado. Eu aproveito também para agradecer a sua participação, a sua presença hoje. Programa Live tem reprise sábado às 17 horas e durante toda a programação da TV Petrópolis, que é tão querida por botar sempre o nosso programa aí no ar. Muito obrigado à nossa equipe, muito obrigado, Ramon. Muito obrigado também à Mônica e o Davi, que participaram conosco. E semana que vem voltamos a nos ver. Tchau, gente. Quer saber, cansei.